E aí o autor, o Mark Jordan, vai começar a parte que ele chama de as responsabilidades de uma história da sodomia. Então, ele inicia o livro dele tratando de uma justificativa por que é importante tratar desse assunto, por que é importante estabelecer e estudar uma história da sodomia, e em seguida ele vai delimitar a metodologia que ele vai usar para fazer essa pesquisa. Então, sodomia, então, esse conteúdo que eu vou trazer para vocês é o conteúdo que eu traduzi direto do livro dele, ok? Sodomia é um artefato medieval. E aqui está em primeira pessoa, ele falando. Mark Jordan diz: não encontrei nenhum vestígio do termo antes do século XI. Então, no material do contexto da história dos cristianismos, não é possível você delimitar ou encontrar o termo sodomia antes do século XI. Nós vamos ver aqui que nós encontramos outros termos, mas não especificamente sodomia. Também é um artefato medieval como uma categoria para classificar, para unir e explicar desejos, disposições e atos que antes eram classificados de forma diferente e separada. Mas sodomia também é um julgamento. O julgamento feito em sodomia tem sido tão duradouro quanto qualquer artefato medieval. Portanto, o Jordan falando, né? Falo da invenção da sodomia para a teologia cristã como um todo. A invenção medieval foi a invenção da sodomia, simplesmente falando. Foi a invenção que seria decisiva para toda a teologia cristã posterior no Ocidente. Esse conceito, essa invenção, vai definir as visões cristãs de tudo o que se chama de sociedade ocidentalizada. Portanto, vai ser diretamente ligado à legislação, à medicina, às ciências naturais, costumes europeus ou americanos para sociedades ocidentalizadas posteriormente pela colonização. Então, a gente precisa ter em mente que esse conceito, essa invenção medieval vai influenciar toda a nossa sociedade, como estamos vendo, até mesmo as estruturas de poder que querem decidir sobre corpos e relacionamentos. Nós estamos vendo os debates políticos na nossa sociedade. Então, é importante que a gente tenha consciência de onde surgiu essa mentalidade. A historiografia narrativa engana ao ocultar ou apagar as formas dos documentos, o caráter das vozes, das quais essa categoria deriva. Então, quando a gente vai falar sobre historiografia, e aí é uma questão importante, gente, quando nós falamos de historiadores, historiógrafos, e nós precisamos aprender a também ouvir criticamente, verificar as fontes, por quê? Porque a historiografia narrativa, ela vai ser parcial na medida, ela não vai ser neutra, na medida em que ela vai apagar o formato dos documentos, em que ela vai pegar os dados e simplesmente dizer, olha, nasceu em tal dia, em tal época, tais documentos já estavam, mas não vai distinguir as diferenças, não vai fazer as diferenças entre os diferentes documentos, entre as diferentes vozes que estão por trás desses documentos, tá? O formato desses documentos, as vozes desses documentos serão o principal nessa obra, porque contexto é tudo. E se tem algo que é fundamental para nós discutirmos qualquer conceito, qualquer entendimento, é entendermos de que sem contexto é possível fazer listas e generalizações quaisquer que não têm fundamento algum. Por isso, quando nós ouvimos historiadores, né, pesquisadores, nós precisamos perceber
quando há uma análise de contexto